qual que é a ideia inicial dessas apresentações, né? Elas são bem simples, até certo ponto superficiais, mas são voltadas também para tentar ajudar os alunos a entender o projeto como um método de projeto. Então, uma das primeiras etapas desse processo de projeto é a de levantamento e é a de caracterização de uma determinada área. Para isso, é interessante passar a abordar tanto o significado do levantamento e, para isso, a gente vai tentar construir esse significado de um modo indireto, a partir dos estudos de impacto de vizinhança. Posteriormente, abordar alguns aspectos que poderiam ou deveriam ser levantados para fazer essa caracterização de uma área e para que essa caracterização norteie o restante das decisões projetuais. Abordar também minimamente o que seria uma delimitação de área de levantamento, ou seja, qual que é a área impactada por um determinado empreendimento. Na verdade, qual é a área que será impactada pela nossa proposta arquitetônica urbana. Mostrar também alguns exemplos de levantamentos que foram razoavelmente bem feitos, qual que é o apelo que está por trás, inclusive o apelo gráfico dessas pranchas. Depois, a gente recapitula um pouco o que foi discutido, e por fim eu deixo uma bibliografia básica sobre o assunto, principalmente sobre os estudos de impacto de vizinhança. Bom, como dito, eu vou tentar abordar o levantamento a partir de uma forma indireta, discutindo para isso os estudos de impacto de vizinhança. Garanto que em algum momento vocês escutaram ou vocês escutarão de algum professor que toda obra, toda intervenção, toda proposta tem algum tipo de impacto, de reflexo, de reverberação na cidade, no seu tecido. Essa é um pouco a ideia e o objetivo dos estudos de impacto de vizinhança. Entender quais são os efeitos dessa proposta no restante da cidade. Mas para isso, para que consigamos entender quais são essas transformações no tecido da cidade, é preciso uma etapa anterior, que é quase tirar uma foto dessa cidade, ou seja, fazer uma caracterização, um mapeamento desse tecido. Bom, aqui eu estou tomando uma citação de Lefebvre, onde que ele distingue a noção de cidade da noção de urbano. Para o Lefebvre, cidade é então um objeto espacial que ocupa um lugar, uma determinada situação. É uma projeção de uma determinada sociedade em um determinado local. Essa projeção, então, é composta por matéria, ela é física, ela tem um aspecto estético, plástico, formal, palpável, visível. Como contraponto, o urbano é a simultaneidade, a reunião, é uma forma social que se afirma. Enfim, forma é fruto dessa dinâmica. Dinâmica só pode acontecer naquela determinada forma. Cidade e urbano mantêm uma relação umbilical nesse sentido. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, do ponto de vista arquitetônico, geralmente fazemos uma caracterização que ela é um mapeamento muito mais afeito à forma da cidade. O que eu quero dizer com isso?
muito mais usual um arquiteto fazer um levantamento de uso e ocupação do solo, ou fazer um levantamento de gabarito, número de pavimentos, gabarito de altura das edificações, ou de topografia, enfim. Mas a gente deixa um pouco de lado a caracterização, o mapeamento da dinâmica que alimenta esse espaço. E nesse sentido, a gente deixa também de lado a caracterização do perfil do público que vivencia, que experiencia esse espaço. Newton Santos também está fazendo uma distinção muito parecida com a do Lefebvre. Quero dizer, entender que cidade é a forma material e o urbano é a dinâmica que só pode acontecer nesse tipo de espaço. Mas tudo isso para quê? Para falar, na verdade, que o espaço é socialmente construído. Ou seja, que é impossível de se compreender a forma da cidade sem se dar conta e sem caracterizar os processos e fenômenos sociais que aí se dão, que só poderiam acontecer nesse tipo de espaço. Até mesmo porque a forma desse espaço é o reflexo desses processos e fenômenos. Em suma, especial atenção tem que ser dada para o público e para as relações que aí se dão também. Nesse sentido, o impacto de vizinhança, ele está preocupado tanto com os reflexos, com as transformações que vão acontecer na estrutura, no corpo da cidade, quanto na dinâmica, ou nessa alma, muito entre aspas, no urbano dessa cidade. Até mesmo para, fazendo um paralelo, né? O impacto de vizinhança está preocupado tanto com os aspectos positivos, com os efeitos positivos que um determinado empreendimento terá no entorno, no tecido urbano, tanto como os efeitos colaterais que esse mesmo empreendimento terá. Toda obra, toda proposta tem efeitos positivos e negativos na cidade. Então, para compreender também essas transformações benéficas e não tão benéficas assim, é preciso também compreender, caracterizar, mapear o que há de bom e o que há de ruim. O que há de bom e que precisa ser catalisado e o que há de ruim e que precisa ser abrandado, mitigado. Por isso, o estudo de impacto de vizinhança se propõe a mensurar, a quantificar essas alterações e a intensidade dessas alterações a partir de uma determinada proposta. Para conseguir mensurar, para conseguir entender a intensidade dessas transformações, é preciso tirar uma foto desse local antes. É preciso entender esse local, a dinâmica desse local, como que a forma é derivada dessa dinâmica também, antes do empreendimento, e fazer uma projeção futura de como será esse mesmo espaço depois do empreendimento aí colocado. Talvez seja aí o fio da meada, né? Bom, então a gente sabe agora que o espaço é socialmente construído, que não adianta fazer uma caracterização apenas do aspecto formal da cidade, sem levar em consideração a dinâmica e os processos que aí se dão. Para isso, então, é preciso conhecer bem antes essa região. Para isso, é preciso compreender também o que será modificado com a implantação desse determinado empreendimento. E para isso, e tudo isso no final das contas, vai se desdobrar, vai conduzir ao programa de necessidades. Porque vamos entender, eu sei o que há de ruim, eu sei o que há de bom, eu sei então que precisa ser minimizado,
eu sei então que precisa ser potencializado. É lógico então que eu já tenho o programa de necessidades na mão. É isso que eu quero dizer. No final das contas, o levantamento é um passo que te conduz ao projeto final. Aí eu deixo aqui também alguns links bem interessantes e sem querer fazer propaganda nenhuma dessas empresas, né? Mas para vocês entenderem como o levantamento é importante, inclusive para estudos mercadológicos. Essas aqui são empresas que trabalham com estimativas de demanda, onde que eu vou implantar um determinado negócio para ter o máximo de lucro possível. E para você chegar nesse resultado final, você teve esse esforço anterior, que foi o de levantamento e caracterização dessa área.